Saudações, amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo profético super avançado. E hoje vamos falar sobre Ezequiel capítulo 9. Temos apresentado vários temas, vários assuntos sobre Ezequiel capítulo 9, no estudo do selamento dos 144 mil. Temos analisado várias vezes esse tema, esse assunto, a gloriosa e temível, terrível profecia de Ezequiel 9. Gloriosa para todos aqueles que vão ser selados e temível para os que infelizmente estão combatendo essa profecia, dizendo que não tem nada a ver com o povo de Deus, se cumpriu lá no passado. Quando eles não colocam para o passado, eles botam para as pragas. O que querem dizer com isso? Porque já no momento você não deve se preocupar. Aqueles que defendem que foi culpa no passado já sabem, que não tem nada a ver mesmo. Aqueles que jogam para lá, no futuro, depois da pregação do Evangelho, quando já as pragas vão cair, aí você sabe que agora, no momento, não é para se preocupar. E é assim mesmo que trabalha o diabo. Satanás trabalha assim, quer te distrair. Enquanto que a profecia de Ezequiel capítulo 9 é a purificação da igreja de Deus, a igreja adventista do sétimo dia, que é o povo de Deus agora, o Israel moderno. Então vamos responder algumas perguntas sobre Ezequiel 9 e analisar quando é que essa profecia vai se cumprir na casa do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua amada igreja. Muito bem, antes de começar nosso estudo, que faz muito calor aqui, vamos fazer uma breve oração e entregar o estudo nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que está nos céus, nós te agradecemos infinitamente pelo privilégio de poder estudar a tua santíssima palavra. Derrama uma bênção especial sobre todos aqueles que estão ouvindo e analisando esses estudos neste canal, A Voz de Ezequiel 9. E que possamos todos ser selados, recebendo o selo do livramento agora, neste tempo de graça. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos analisar essa profecia de Ezequiel capítulo 9. Hoje é um dia bem quente, estamos já no finalzinho da tarde, prestes a iniciar o santo dia do Senhor, e estou deixando esse vídeo para que vocês possam analisar cuidadosamente, ver os textos que vou apresentar, não é uma crítica. Não estou aqui para condenar ninguém, nem reprovar ninguém, nem julgar ninguém. O nosso juiz é o nosso Pai Celestial. E Ele nos dá a palavra, a Santíssima Palavra de Deus. Que tenho aqui na minha mão a King James, Bíblia, Textus Receptus, um legado de Deus, uma carta de amor para a igreja do Senhor agora nesses últimos dias. Tudo bem, meus irmãos? Estou aqui com a blusa do Caleb, porque eu creio na verdadeira missão Caleb, Existe uma verdadeira missão Caleb para os últimos dias. Lembrando que no tempo de Moisés, Caleb e Josué, foram os únicos que defenderam a honra e a glória do Senhor, dizendo para os israelitas que sim, o povo de Deus pode conquistar a terra prometida, a Canaã, enquanto os 10 outros espias incrédulos deram relatos desanimadores, relatos sem fé, e o povo ficou com temor, com medo de ir conquistar a terra prometida. E Caleb, amém? Caleb diz: podemos, com a força de Deus, com o poder de Deus, podemos sim ir conquistar a terra prometida. Então acredito realmente em uma verdadeira missão Caleb, já que o povo de Deus agora vai conquistar a terra prometida nas mãos dos ímpios, dos árabes incrédulos, judeus incrédulos, e o povo do Senhor vai dominar, vai conquistar, no caso, a terra prometida, como está escrito na Santíssima Palavra de Deus, ok? Isso é para outro assunto, Porque vou dar uma verdadeira versão,
Ok? Vou mostrar a verdadeira missão Caleb, de acordo com o que está escrito no livro da Palavra de Deus, especialmente em Números, né? Muito bem, sem mais, vamos entrar no nosso tema. Ezequiel capítulo 9. Tem a ver com você hoje? Ou é algo que já passou? Ou vai se cumprir somente nas pragas? O que diz a Palavra de Deus? O que diz a Bíblia? Primeira coisa, vamos provar que Ezequiel capítulo 9 é uma profecia para os últimos dias, agora, nos últimos dias, não para o passado. Ok? Tanto assim que o selamento dos 144 mil é a mesma profecia de Ezequiel capítulo 9. Você quer ver isso? Vamos no livro de Testemunhos para Ministros, página 445. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João fora também testemunha dessa tão assustadora revelação. Ou seja, João e Ezequiel viram o mesmo evento, ok? Eles tiveram a visão do mesmo evento. João em Apocalipse capítulo 7, o selamento dos 144 mil, e Ezequiel no capítulo 9, também que mostra um povo selado. Porém, Ellen White diz dessa tão assustadora revelação. Se você lê João em Apocalipse, você não vê quase nada assustado aí, não tem praticamente nada que assusta. Porém, quando você vai para Ezequiel, você vê o povo que é selado, e depois de selar os fiéis, Deus manda destruir os ímpios, aqueles que cometem iniquidade na casa de Deus. Isso é muito importante. É necessário entender isso, tá? Muito importante para todos os estudantes dos estudos proféticos avançados. Não é leite aqui. Aqui é alimento sólido. Muito bem. Então vemos que a profecia de Ezequiel 9 é algo que tem a ver com o selamento dos santos de Deus, dos servos de Deus agora nos últimos dias. Você não tem nada a ver com o tempo de Ezequiel. Nada, nada mesmo. Outro texto que está no livro Manuscript Releases, que é manuscritos inéditos, tradução em português, ok? Embora a Casa Publicadora Brasileira, responsável para traduzir esses livros para nós, ainda não traduziu os manuscritos, Manuscript Releases, que são vários volumes, né? Dezenas. No volume 1, página 260, diz assim: estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente, mas o tempo passa e o povo está adormecido. Ou seja, o povo está dormindo, enquanto Ezequiel 9 está prestes a acontecer. Prestes a acontecer agora. Ou seja, não tem nada a ver com o passado. Outro texto que nós encontramos nos livros de Ellen White, isso está no livro de Ellen G. White, 1888 Materials. O que seria no português? Materiais de Ellen White sobre 1888. Na página 1303. Diz assim: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá. E ela escreveu isso em 1894. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá a letra. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus no trabalho, trazendo um método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos. O 11º e o 12º capítulos também deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Amém? Vemos que no capítulo 9 é o selamento e a matança dos ímpios. Logo no capítulo 10, se você abre sua Bíblia, você vai ver que Deus vai dar ordem ao anjo que fez o selamento de ir pegar carvão ardente e espalhar sobre a cidade. Ok?
sobre a cidade que foi já purificada, onde os ímpios foram tirados e os santos selados, no capítulo 9. Então, no capítulo 10, vemos a mão de Deus, diz Ellen White aqui. No 10º capítulo, estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus no trabalho, na obra, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. E esse carvão ardente, segundo a própria Ellen White, que vai nos mostrar que esse fogo representa a obra, né? O preparo da obra de Deus. Ou seja, o carvão que capacita o servo de Deus para fazer uma obra extraordinária. Isso é muito importante. Por quê? Se o capítulo 9 foi durante as pragas, como que o 10º capítulo você vai ver a mão de Deus trabalhando através dos seus instrumentos preparados? Ok? A mão de Deus como num trabalho, trazendo métodos perfeitos e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. Ou seja, Ezequiel 9, na sua aplicação primária, que ainda é futura, tem que acontecer ainda em tempo de graça, onde Deus vai purificar Jerusalém, vai selar os fiéis, aqueles que suspiram, que gemem por causa de todas as abominações que se cometem na casa de Deus, na igreja de Deus, e onde os ímpios serão eliminados. Ezequiel capítulo 9, verso 6. No 4 é o selamento. Verso 4, selamento. Do verso 5 em diante é a destruição dos ímpios. E Ellen White diz que devemos estudar essas profecias de joelho diante de Deus. Aí eu pergunto para vocês, se o capítulo 10 representa a mão de Deus como no trabalho para preparar os seus instrumentos, aqueles que vão dar o alto clamor depois da purificação da igreja adventista do sétimo dia, como você vai acreditar em alguém que vai te ensinar que a aplicação primária, principal de Ezequiel 9 é somente depois das pragas? Não tem como, porque logo no capítulo 10 mostra que a palavra de Deus continua. Vou ler aqui o capítulo 10. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ok? Não, eu estou lendo aqui Êxodo capítulo 40. Não vou ler o capítulo 10, verso 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem. E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E no verso 2 do capítulo 10, Ezequiel capítulo 10, verso 2, diz: E ele falou ao homem vestido de linho e disse: Vai por entre as rodas, por debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas entre os querubim, e espalha sobre a cidade. E ele entrou na minha vista. Então ele foi a encher suas mãos de brasas. Ezequiel capítulo 10, verso 2. E depois que ele fez isso, a glória do Senhor encheu a casa. Mas antes de encher a casa, ele sela os fiéis e mata os ímpios. Isso é importante. E Ellen White diz que o capítulo 10 mostra a mão do Senhor no trabalho. O capítulo 10 é que vem na sequência. O 9 é a purificação, o selamento e a purificação. O capítulo 10 já logo você vê a mão de Deus no trabalho. Ezequiel 9 não é durante as 7 últimas pragas, pelo menos na sua aplicação principal, primária. Ok? Vamos agora ver outra explicação. O que significa essas brasas? Esses carvão ardente com brasas vivas, né? Enche tua mão, né? Como diz no verso 2, de brasas acesas, brasas vivas.
O que Ellen White tem a ver com a dizer sobre isso? Ela vai explicar. Isso está no livro Obreiros Evangélicos, página 23. A brasa viva é um símbolo de purificação e representa também a potência dos esforços dos verdadeiros servos de Deus. Essa brasa viva representa o quê? A potência, ou seja, a força, poder, dos esforços dos verdadeiros servos de Deus. Aqueles que fazem uma tão completa consagração que o Senhor possa tocar-lhes os lábios e dito, vai para a seara. Opa! Oh, meus irmãos, aqueles que são selados vão ser enchidos do Espírito Santo, eles vão para a seara. Amém? Por isso não me vou deixar enganar por pessoas falsos profetas, que vão te dizer, primeiro, eles vão te dizer, Ezequiel 9 se cumpriu lá no passado. Essa é uma teoria. A segunda teoria vai dizer, Ezequiel 9 vai se cumprir lá nas pragas. Mas não é isso que diz a Bíblia, nem o espírito de profecia. Porque logo na sequência, você vê as brasas vivas sendo derramadas sobre os servos de Deus. E essas brasas vivas, ele não diz, representa a potência dos esforços dos verdadeiros servos de Deus, aqueles que fazem uma tão completa consagração que o Senhor possa tocar-lhes os lábios. É dito, vai para a seara. Depois do fechamento da porta da graça, não há mais seara. Irmãos, pelo amor de Deus, não se comporte como um falso profeta. Obedeça a assim diz o Senhor. Na verdade, todos os adventistas do sétimo dia que hoje está combatendo a profecia da purificação da igreja do Senhor, que é Ezequiel 9, que vai preparar a igreja de Deus, para que os servos de Deus possam receber o poder do Espírito Santo. Todos aqueles que se levantam contra essa mensagem vão morrer, vão perecer na destruição dos ímpios, dos incrédulos, aqueles que não acreditam em assim diz o Senhor, tanto na Bíblia e no espírito de profecia. Não vão permanecer. Serão destruídos e não são inocentes. Não são. Tornam-se perversos, ímpios. Como diz a definição da palavra perverso, é alguém que tem dois caminhos, duas vias. Finge ser uma coisa que não é. Perversidade. São perversos, ímpios. Ou sim. Como termina o texto? Obreiros Evangélicos, página 23. Brasa viva representa a potência dos esforços dos verdadeiros, não os fingidos, os verdadeiros servos de Deus. Eu quero ser um desses verdadeiros servos de Deus, amém? E você, meu irmão? E você? E Deus vai dizer, vai para a seara. Temos dois exemplos que podemos usar com brasa. O exemplo de Isaías. Está ficando escuro agora. Está chegando o santo dia do Senhor, aleluia. Seja bem-vindo. Está chegando o dia santo do Senhor. Isaías, quando Deus enviou para ele pregar, Isaías capítulo 6, né? Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com tenaz, e lhe tocou sobre minha boca e disse, veja, isto tocou teus lábios e a tua iniquidade é removida, teu pecado purificado. Amém. Por isso ela diz, a brasa viva representa a potência dos verdadeiros servos de Deus. E eles vão dizer, eu cooperarei contigo. Obreiros Evangélicos, página 23. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte dessa série. Eu vou fazer a segunda parte para vocês. Começou a dar uma chuvizinha aqui. Vou fazer para vocês a segunda parte e vamos provar
com assim diz o Senhor, que Ezequiel capítulo 9, que os falsos profetas dizem que não tem nada a ver com você, é a profecia que vai preparar o povo de Deus para finalizar a obra de Deus. Seja um verdadeiro Caleb, como diz a blusa aqui, um Caleb, alguém que acredita na palavra de Deus. Deus abençoe, até a próxima parte dessa profecia. Amém.